Fala galera, aqui é o Marcelo Oliveira do meu 2.0 e nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da release 23D do Oracle HCM Cloud. Então nesse vídeo eu vou falar aqui sobre Human Resources, eu vou falar aqui sobre Talent Management. Então se você se interessa por Oracle HCM Cloud, se você quer saber mais sobre as novidades que estão vindo nas releases do HCM e, principalmente, estar por dentro das novidades que vem na release 23D, fica comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que é um conteúdo bacana e que vai trazer para você muitos insights de como melhorar a experiência para os colaboradores, por exemplo, na sua empresa, se você já utiliza o Oracle HCM Cloud, e estar por dentro do que você pode oferecer para os clientes se você está do outro lado e é um consultor de HCM. Sem mais enrolação, bora para a tela do meu computador. Então vamos lá, galera. Quando a gente acessa aqui o Cloud Readiness, que tem as informações da release que a gente vai analisar, a gente vai ter aqui uma tabela com a relação de todas as atualizações que a gente tem nessa release para esse módulo, né, para esse produto, e dizendo aqui, por exemplo, se eles já estão prontos para serem utilizados pelo usuário final, né, ou se precisa, por exemplo, que a gente tome alguma ação, faça alguma parametrização para que então isso fique disponível para os usuários. Tá, então algumas coisas já vêm habilitado, outras coisas a gente precisa fazer uma parametrização, alguma ativação para que esteja disponível para os usuários finais. Então vamos dar uma olhada aqui. A primeira atualização ela fala sobre auditoria no download em massa de registros de documentos. Então deixa eu só melhorar o zoom aqui um pouquinho para a gente visualizar melhor o texto aqui. Então vamos lá. Audit mass download of document records. Vamos ver. Auditor mass download of document records by accessing the logged data generated within the mass download process and stored in the database tables. Tá, então basicamente quando a gente fala de registro de documentos, a gente tem uma opção de fazer o download dos documentos em massa. Então baixar, por exemplo, todos os documentos ali de uma pessoa, enfim, né, que estão armazenados. E quando a gente faz esse download em massa, a gente tem a possibilidade agora de ter auditoria, então saber quem executou. Né? Então está falando aqui, ó, esse log contém informações de quais documentos foram baixados, qual usuário fez o download, quais parâmetros foram utilizados nesse download, e qual foi o status de cada registro de documentos nos detalhes de erro, se der algum erro. Então, é uma possibilidade de a gente ter auditoria e ter um controle de quais documentos estão sendo baixados dentro do HCM, se houver um download em massa usando esse recurso que já tem lá em registros de documentos. Os dados, né, desse download em massa, eles vão ficar nessas tabelas aqui, e agora com esse recurso você consegue então revisar, né, os logs que são gerados ali, todas as informações durante o processo de download em massa. Para habilitar esse recurso, né, para já usar, você não precisa fazer nenhuma configuração, nada do tipo. E aí um outro ponto que está dizendo aqui é que você já pode usar, né, o BI Publisher e buscar as informações, então principalmente através ali de um report, de um data model, algo assim, mas ainda não existe uma área de assunto lá no BI para retornar esses dados. Então, por hora, se você for criar provavelmente um relatório, um report, alguma coisa assim, ainda seria necessário fazer isso via SQL, então criando ali um data model. E aí, em uma futura release, vai vir aqui então uma área de assunto para que isso possa ser criado também como uma análise dentro do Oracle HCM Cloud. Outra atualização que está vindo, né, na versão 23D é a possibilidade de adicionar não colaboradores como gestores, como gerentes em páginas responsivas. Então, essa atualização aqui, Add New Workers as Managers in Responsive Employment Flows, ela vai permitir que a gente, nas páginas responsivas, consiga selecionar pessoas que estão cadastradas como não colaboradores. Então, agora você consegue cadastrar, né, tipos diferentes de pessoa, não só funcionários, por exemplo, e colaboradores temporários, como gestores de um funcionário. Não precisa fazer nada, né, para habilitar esse recurso, então isso já vem habilitado e já vem pronto para uso, essa possibilidade. Outra atualização que a gente tem, né, na versão 23D é a possibilidade agora de ter na páginas de acordos coletivos
a gente tem a possibilidade de ter aqui flex fields extensíveis. Extensible flex fields available in Graduate Collective Agreements. Isso parte do princípio que a gente está usando, né, a página responsiva, mas tem a possibilidade de colocar agora flex fields extensíveis. A diferença principal quando a gente fala de flex fields extensíveis para os descritivos, basicamente é que o flex field descritivo, cada informação é um campo, né? E quando a gente fala do flex field extensível, normalmente a gente vai ter um conjunto de campos formando um registro. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é se eu penso num período aquisitivo, por exemplo, de férias, né? Uma coisa é eu ter a data de início do período, o nome do período, o fim do período. Tudo isso poderiam ser flex fields descritivos. Mas como tudo isso compõe uma única informação do colaborador, normalmente é cadastrado como um flex field extensível quando a gente tem o período aquisitivo vindo da folha de pagamento para o HCM. Só um exemplo para clarificar a diferença, né, dos flex fields extensíveis versus descritivos. Esse é mais um recurso que já vem habilitado, então a gente não precisaria se preocupar com nenhuma configuração adicional. Jornadas. Vem uma atualização nas jornadas que é fantástica para o processo de admissão. Vamos lá. Configure Journey Task Completion Criteria for each Journey and Task. Então, basicamente é configurar critérios de conclusão para as tarefas da jornada para cada jornada e tarefa. Então, o que isso quer dizer na prática, né? A atualização diz aqui, ó, nós melhoramos, né, a sua habilidade de definir regras para a conclusão de jornadas, trazendo então a opção de configurar critérios de conclusão. Então, você pode agora definir regras baseadas nos dados que são suportados pela aplicação, pelos objetos. Você pode, por exemplo, definir regras que vão garantir que um colaborador, por exemplo, né, que está ali num processo de pré-contratação, um colaborador pendente, que ele preencheu as informações que você quer antes de você dizer que a tarefa da jornada dele está completa. Emerson, qual é a diferença, né? Hoje, quando você está fazendo uma jornada, por exemplo, um dos tipos de tarefa que a gente tem é a tarefa do aplicativo, que ela basicamente vai levar aquela pessoa para uma página do HCM. E pensando, por exemplo, na parte ali de admissão, de pré-admissão, quando um candidato, né, ele é levado, por exemplo, para a página de informações pessoais, ali ele vai ter vários campos, como o nome, o sexo, a data de nascimento, ele vai ter informações como estado civil e etnia. E essas informações são necessárias no processo de admissão, mas pode acontecer de o colaborador, o candidato, né, o usuário, entrar na página, não preencher nada e sair, e quando ele volta para a lista das jornadas, o HCM não sabe se ele preencheu alguma informação ou não, mas como ele acessou a página, o HCM entende que ele foi lá e fez o que precisava e libera para ele o botão para marcar a tarefa como concluída. Então, essa atualização agora, ela traz a possibilidade que a gente configure, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está dizendo para que lugar a gente vai direcionar, né, esse usuário. Mas a gente consegue ter aqui, ó, uma seção nova agora, onde a gente vai dizer que se o empregador legal for esse daqui, então tem um critério aqui, por exemplo, a gente tem que ter, por exemplo, um tipo de endereço residencial cadastrado. Se não tiver um tipo de endereço cadastrado, e normalmente quando você preenche um campo, ele vai te exigir preencher os demais, você pode ter aqui uma mensagem de erro para o usuário. Então você pode dizer para ele aqui, ó, você precisa fornecer seu endereço residencial para completar essa tarefa. Então isso aqui é fantástico para o processo de admissão, né? Não só para isso, para todas as jornadas, mas principalmente no processo de admissão isso vai trazer um ganho muito, muito significativo de validação, né, que de fato as informações elas foram preenchidas. Claro que exige aqui um esforço de configuração, revisitar as jornadas que já estão implementadas, mas de toda forma é um ganho, né? Então a gente consegue aqui
ter as construções que precisa ter, né, no tipo de endereço, um critério aqui. Então, se tem essa informação, é porque o usuário preencheu. Um outro ponto legal aqui também é que parece, né, que dá para traduzir, então daria para traduzir essa mensagem nos idiomas que estão habilitados no seu ambiente. Então, se você tem, por exemplo, o seu ambiente em português, inglês e espanhol, daria para traduzir essa mensagem já nos 3 idiomas. E se o usuário tenta avançar, passar dessa tarefa, sem cumprir aquele critério, ele vai ter aqui uma mensagem de erro com a mensagem que a gente definiu no idioma que está definido. Tem aqui quais são as tarefas, os objetos suportados, então não é para todos, mas é uma tabela até que considerável. Tá? Então, pensando ali nas principais informações de admissão, a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, endereço, a gente vai ter aqui e-mail, a gente tem aqui telefone, a gente tem aqui contatos, a gente tem aqui dados, né, de contato da família de emergência, então relacionamento, telefone, dados legislativos, a gente tem aqui cidadania, carteira de habilitação, passaporte, vistos e permissões, contas bancárias, método de pagamento, informações biográficas, informações demográficas, etnia, incapacidade, né, a parte ali de PCD, National Identifiers, religião. National Identifiers, normalmente a gente está falando de documentos, né, do país, documentos legais, então RG, CPF, PIS, certidão de nascido vivo, e nome e religião, né, para fechar a lista. Então, isso traz uma autonomia para controlar, né, e qual é a principal diferença, né? Hoje, normalmente, muitos clientes acabam usando esse tipo de validação, fazendo esse tipo de validação com autocomplete nas páginas. Então, com recurso de autocomplete é comum que a gente valide se a informação ela está sendo preenchida, se o campo está em branco, enfim, tente minimamente validar essas coisas. E agora com a jornada, a gente tem a possibilidade de, pelo menos ali no processo de admissão, e se o cliente ainda não está utilizando, por exemplo, o autocomplete, se ele tem alguma limitação no projeto, isso poderia ser feito já no nível da jornada, garantindo que o processo de admissão ele seja mais fluido e que as informações principais, principalmente pensando no meio social aqui na realidade do Brasil, estejam mais preenchidas. Não precisa de nada, teoricamente, né? Assim, não tem nada que a gente precise fazer para começar a usar esse recurso. Isso já está disponível para uso. A questão é que a gente precisa parametrizar isso nas jornadas. A gente tem aqui algumas considerações. O primeiro ponto é: esse recurso ele não vai marcar a tarefa automaticamente como concluído. Então, já que está validando que eu preenchi ou não, marca ou não que a tarefa está concluída. Não. Ele só vai validar e exibir um erro se o dado não for preenchido. Você pode configurar os critérios apenas para as páginas, né, para as tarefas responsivas e que estão naquela tabela acima. Essa configuração ela também é herdada, né, quando você completa uma jornada, uma tarefa usando uma API. Então, se você tem algum processo de integração, ela também vai respeitar essa validação. A validação, né, do critério de conclusão da tarefa é aplicável apenas quando o usuário clica no botão de dono, no botão de concluído. Então, é ignorado se, por exemplo, o usuário clicar em não aplicável. Então, se ele tenta concluir, vai disparar essa validação e se ele não preencheu, exibe o erro para ele. Mas, se ele não preencheu, né, por exemplo, clicou ali no não aplicável, então não vai disparar essa mensagem. Esse critério ele também vai ser ignorado quando a tarefa expirar automaticamente, e ele também vai ser ignorado quando você completar uma tarefa usando HDL. Então, se você fizer alguma carga que passe ali um status das tarefas, né, e um status de concluído, essa validação ela não vai acontecer no HDL. Se você tem mais de um critério de conclusão na mesma tarefa da jornada e todos eles têm uma mensagem, apenas uma mensagem vai ser exibida por vez. Talvez é importante que
a gente evite ter numa mesma tarefa mais de uma mensagem de erro, de validação para o usuário. E para que você consiga fazer aqui toda essa parte de configuração e ajustar ali os modelos da jornada, enfim, parametrizar tudo isso, você precisa ter esse privilégio aqui de gerenciar jornadas, tá? Então, se você está usando aí funções customizadas, é importante que você adicione esse privilégio na sua função, na função que você está utilizando. Outra melhoria que a gente tem aqui são atributos adicionais exibidos quando a gente seleciona um colaborador nas páginas de jornadas. Então, agora quando a gente vai selecionar, né, um colaborador ali para atribuir uma jornada, além da informação ali do nome do colaborador, por exemplo, a gente vai passar a ver agora duas informações que são o person number e a gente vai ter aqui o assignment status. Isso ajuda a gente a saber que a gente está selecionando, por exemplo, uma atribuição que está ativa e talvez não uma que está desligada, ou que não é elegível para folha, algo assim. E com o person number, isso ajuda também a diferenciar casos em que a gente tem talvez um colaborador com um nome parecido ou um nome igual a outro, né, só que talvez esteja ali sem foto, a gente não conseguia, nesse momento, diferenciar qual é o colaborador correto. Por hora, a gente só consegue pesquisar, né, de fato, pelo nome, pelo business title. Isso é algo que já vem disponível, então a gente não precisa fazer nada para habilitar. Isso vai evitar, claro, que a gente selecione, por exemplo, uma atribuição errada. E um ponto importante aqui é que essas duas informações elas vão ser exibidas somente nessa lista de pessoas quando você estiver associando, atribuindo, né, uma jornada para um colaborador. Então, quando você estiver ali na jornada selecionando os colaboradores que vão receber essa jornada. Outra melhoria que a gente tem em jornadas é o suporte à tradução de tokens nos alertas de jornada. Então, quando você configura, por exemplo, um alerta, você pode colocar alguns tokens, né, algumas informações, e agora a gente tem a possibilidade de traduzir isso nas notificações, de acordo, claro, com a preferência definida pelo usuário ali de idioma. Então, antes eles eram disparados no idioma do ambiente. Então, por exemplo, o idioma oficial do HCM é o inglês. E se um usuário, por exemplo, coloca lá que a preferência dele de idioma é o francês, então quando disparar, por exemplo, uma jornada para esse colaborador, para esse usuário, enfim, essa jornada vai com esses tokens traduzidos para o francês ao invés do idioma base do Oracle HCM Cloud, que é o inglês. Então aqui tem um exemplo, né, de uma mesma jornada, né, e uma mesma notificação para usuários diferentes. Um com o idioma inglês, que é o idioma base, e o outro com essa notificação traduzida. Nós não precisamos fazer nada para habilitar. É só importante dizer que se a gente utiliza, por exemplo, algum token, alguma coisa já em uma jornada e a gente quer traduzir, a gente precisa fazer isso, né? Então, o recurso de traduzir automático já vem funcionando, mas o texto da tradução nós precisamos informar. Um ponto importante é que isso é baseado no idioma de preferência do usuário e não no da sessão atual. Então, se eu coloquei ali que o meu idioma preferencial, né, é o francês, por mais que eu acesse em português ou em inglês, eu continuo recebendo e visualizando a notificação em francês. Por mais que eu tenha numa sessão específica, num login específico, eu tenha feito ali e acessado em inglês, em espanhol, em português, se o meu idioma preferencial é o francês, eu vou receber e visualizar essas notificações em francês. A gente precisa de alguns privilégios para conseguir acessar. Normalmente, se a gente já tem o acesso para gerenciar as jornadas, ou se a gente é um administrador, já são acessos que a gente vai ter na nossa função, né, no nosso perfil de acesso, mas é importante ter em mente esses privilégios, que é o Manage Journey, e esse Access Alert Composer, que vai dar acesso para a gente a gerenciar os compositores de alerta. Outra atualização que a gente tem também em jornadas é a possibilidade de copiar conteúdo das páginas de jornada. Então, agora a gente consegue, por exemplo, copiar, né, os textos que estão nos campos, nas páginas ali de jornada,
e colar eles aonde a gente precisar. A gente pode, por exemplo, copiar isso para colar num editor de texto, enfim. É mais um recurso que a gente não precisa fazer nenhuma configuração adicional. A consideração adicional aqui é que a gente não pode copiar o conteúdo da linha do nome da tarefa. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente consegue copiar esse texto aqui, por exemplo, we would like to share you to share feedback on your onboarding experience, mas a gente não consegue copiar esse texto aqui, share feedback on your onboarding experience, porque essa linha, quando a gente clica, é o que vai expandir as instruções e os controles para realizar essa tarefa. Outra melhoria que a gente tem em jornadas é a possibilidade agora de adicionar subtítulos para as jornadas. Esses subtítulos eles vão aparecer na página para o usuário quando eles visualizarem a jornada que eles estão associados. É uma possibilidade a mais ali de trazer talvez uma explicação curta sobre do que se trata aquela jornada. Não precisamos fazer nada para habilitar, a gente só precisa garantir que a gente tem o privilégio para gerenciar as jornadas. E uma outra coisa importante é que esse recurso está disponível já para todas as categorias. Então, antes até dava para configurar já os subtítulos, né, para as jornadas, mas isso só era possível para as que estivessem na categoria de pesquisa, de survey. Agora a gente consegue para todas as categorias fazer esse tipo de ação e definir ali um subtítulo. Outra alteração que a gente tem quando a gente fala de jornadas no Oracle HCM Cloud é a possibilidade agora de especificar um tempo de arquivamento. Você pode, por exemplo, criar ali uma jornada e dizer que essa jornada ela vai ser arquivada X tempos depois. Isso daqui acaba melhorando a performance da página de jornadas porque com o tempo, né, as jornadas que foram concluídas, que tiveram erro, que expiraram, né, há algum tempo atrás, né, de acordo com o que a gente parametrizou, elas vão sumindo daquela página ali, elas vão ficar muito provavelmente aqui numa seção de arquivamento. E isso é muito parecido, por exemplo, com o que a gente tem já hoje no console de transação. Então hoje lá no Transaction Console a gente tem a possibilidade de arquivar as transações ali de workflow que vão sendo geradas, né, ao longo do tempo. Um ponto importante é que a gente vai ter que fornecer, então, está falando aqui o must provide an archive duration, então quer dizer que a gente não tem a opção de não fornecer essa duração. A gente não tem como fazer esse campo ser opcional. E tem um campo aqui que é a possibilidade de deletar, né, de apagar de vez depois de alguns meses os dados. E ele, por padrão, é escondido na página. E aí tem uma profile option, né, tem uma chave aqui que a gente pode usar para controlar esse recurso, se a gente vai habilitar ele ou não. Penúltima atualização aqui sobre Journey, sobre jornadas, a gente consegue especificar a expiração das tarefas quando a gente cria as jornadas. A gente precisa especificar uma duração de expiração quando a gente está criando a tarefa, e isso vai mover a tarefa para o status de fechado quando esse status ali, quando esse tempo de expiração ele for atingido. Aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, 10 dias após a atribuição da jornada. O principal benefício dessa atualização é trazer mais performance para as páginas, uma vez que a gente passa a ter menos tarefas que vão ficando em aberto ali ao longo do tempo. É um recurso que já está disponível. Nós precisamos fornecer essa duração quando a gente cria as tarefas, né, ou quando a gente adiciona isso via biblioteca, e nós não conseguimos fazer esse campo ser opcional. Então, tem que preencher e ponto. Última atualização aqui desse bloco, dessa parte de jornadas, é uma ação rápida para a página de jornadas atribuídas. Aqui é Action for Assigned Journeys Page. A gente tem aqui então uma ação rápida que vai direcionar a gente diretamente para a parte de jornadas atribuídas. Essa ação rápida ela vai estar disponível nos menus de minha equipe e meus grupos de clientes. Então, quando a gente clicar nessa ação rápida, a gente cai direto na página aqui de jornadas atribuídas. Tem um passo a passo que a gente precisa habilitar, né? Então, normalmente, quando fala de ação rápida, de menu de navegação, a gente precisa passar pela parte ali de estrutura, né, de ícones. Então, tá aqui mostrando o passo a passo, né? Então, que basicamente a gente precisa estar num sandbox,
localizar essa nova ação rápida e definir ela como visível, e a gente precisa habilitar isso tanto para o menu de minha equipe quanto para o menu de meus grupos de clientes. Outro ponto importante aqui, para que essa ação esteja disponível, a gente precisa ter a chave de jornadas, a Profile Option de jornadas habilitada. E para que isso funcione, nós precisamos tornar a lista de colaboradores, né, habilitadas com o Oracle Search. Tem uma referência disso na versão 23b, não só a parte de colaborador, mas tem alguns itens de estrutura como cargo, local, posição, que tem essa nova possibilidade de pesquisa com o Oracle Search. E isso principalmente é porque, se a gente olhar para essa página aqui, a gente vai ver que ela já está no formato, por exemplo, do Redwood. Então, já vem com a nova tecnologia, né, o novo redesenho da página que a Oracle vem trazendo para todas as páginas do Oracle HCM Cloud. Inclusive, o Redwood é a sequência do que a gente vai abordar por aqui, mas então, até aqui a gente falou, né, sobre as principais alterações que a gente teve em registros de documentos, a gente falou sobre alterações ali na parte de emprego, né, na parte de employment dos colaboradores, e a gente falou sobre as mudanças, sobre as alterações que a gente vai ter no processo de journeys, né, no módulo de journeys, com as jornadas criadas e com as melhorias para as jornadas e tarefas que a gente tem ali disponíveis para os colaboradores. Vamos lá, galera. Dando sequência aqui então a essa análise da Release 23D do Oracle HCM Cloud, a gente vai entrar aqui agora então numa parte de Redwood Experience, que a Oracle vem trazendo para o HCM Cloud. Então a Oracle vem redesenhando todas as páginas que são responsivas para essa nova tecnologia, esse novo conceito que é o Redwood. E desde a 23, e pelo menos desde a 23B, talvez até antes, né, mas com mais ênfase a partir da 23B, a gente começou a ter uma mudança muito drástica de redesenho dessas páginas do HCM, que hoje já são responsivas, já estão otimizadas para dispositivos móveis, mas que agora passam a ter essa experiência Redwood. Esse é um dos principais focos das últimas releases e também dessa release 23D do Oracle HCM Cloud. A primeira atualização que a gente tem aqui de Redwood Experience é a página de download em massa dos registros de documentos. Então a gente falou agora há pouco da questão de auditoria, né, dos registros de documentos quando a gente faz download em massa. E agora a gente tem também a página Redwood para o download dos documentos. A gente vai ter aqui agora uma nova ação rápida para acessar essa página de registro de documentos. Essa nova página ela já vai trazer então aqui alguns filtros, ela vai trazer a oportunidade, a possibilidade, né, de a gente procurar, de a gente filtrar, de a gente ordenar as solicitações que a gente tem de download em massa. Então, são controles que a gente já tem disponível com essa experiência Redwood e visualizar aqui os detalhes, né, dos documentos que estão sendo baixados e os detalhes da solicitação que a gente acabou configurando aqui. A gente também vai ter aqui um botão de adicionar, né, para a gente criar ali uma nova solicitação nessa página. Então, a gente consegue aqui, né, dizer quais documentos a gente quer baixar, enfim, e fazer todo esse processo, né, de quais são as pessoas ou qual é a categoria de documentos que a gente quer filtrar para esse download, tudo isso com essa nova experiência. Um ponto importante aqui, para que a gente utilize, né, essa página, a gente precisa habilitar a experiência Redwood de modo geral no ambiente, com essa chave aqui principal, e a gente precisa também habilitar especificamente a página de download em massa, né, de registro de documentos, para o Redwood. Então a gente tem dois profile options que a gente precisa configurar e habilitar aqui no ambiente para que de fato essa página com a experiência Redwood esteja habilitada para a gente. Um ponto importante é que essa nova página aqui ela vai ser suportada por jornadas guiadas. O Deep Link que a gente tem atualmente, né, para essa parte de downloads em massa, ele vai passar a direcionar o usuário para a página já na versão Redwood, não mais para a página responsiva. A autoatualização não está habilitada nessa página, mas a gente pode clicar naquele botãozinho ali de refresh, né, de atualizar, nesse botãozinho aqui, para ir atualizando aqui o status das solicitações que a gente fez de download em massa de documentos. Um outro ponto, e é um ponto importante aqui, se você submeteu uma solicitação
usando a página Redwood. Você depois não consegue usar essa página, você não consegue acessar, né, a página de downloads em massa responsiva, mesmo se você desabilitar, se você configurar a chave para não. Então, na prática, é um caminho sem volta. Habilitou a versão Redwood, a gente vai se manter na versão Redwood sempre, se é que a gente pode dizer assim. Outro ponto aqui, por hora a gente não tem o acesso a páginas Redwood armazenado nas tabelas de dados sensíveis de auditoria, então a gente por enquanto não consegue monitorar quem acessou essa página, a gente só consegue monitorar com aquela outra melhoria os dados de quem de fato solicitou uma solicitação de download em massa de documentos. E é importante dizer que a parte de segurança ela se mantém igual, então os mesmos privilégios que a gente precisa para acessar a página atual de download em massa de documentos, a gente precisa também para acessar a página na versão Redwood. Outra melhoria que a gente tem aqui é a possibilidade de adicionar documentos na página Redwood de contratos do emprego. Então, dentro da página aqui agora de contratos, para quem utiliza contratos, a gente vai ter aqui a possibilidade de adicionar aqui os registros de documentos. Isso já vem habilitado, então a gente não precisa fazer nada. E um ponto importante é que os documentos que a gente adiciona nessa página, né, eles, se a gente precisar consultar depois e gerenciar, ajustar alguma coisa, a gente faz isso pela página original de registros de documentos. Outra melhoria que a gente tem, e é uma melhoria muito importante, né, para quem tem aí a parte de Core, a parte de Global HR, é o menu de ações sendo adicionado ali na página Redwood de informações de emprego. A gente tem, né, uma melhoria então nessa página Redwood de Employment Info, com a possibilidade agora de a gente ter transações. Então, a gente já tinha a página, mas a gente ainda não tinha a possibilidade de iniciar as transações a partir dessa versão Redwood, né, de dados de emprego. Isso já vem habilitado. Um ponto importante, né, e que é uma coisa que a Oracle corrigiu já em outras ferramentas, em outros módulos, em outros recursos que utilizavam já o Redwood como jornadas, é que se você, por exemplo, clicou numa transação, foi para uma página, clicou num link e você clica no botão de voltar, você volta agora para a página onde você estava, né? Antigamente a gente voltaria talvez para a tela inicial do HCM, agora a gente volta exatamente para a tela onde a gente estava, que nesse caso é a tela de informações do emprego. E um outro ponto é que se você clicou numa ação, né, a partir dessa página, você vai ser direcionado ou para a página responsiva ou para a página Redwood de acordo com o perfil de acordo com o profile option que você tem definido. Como assim, Emerson? Vamos supor que eu tenho uma página de promoção na versão responsiva e eu tenho uma página de transferência na versão Redwood. Se eu clicar em promover, eu vou para a página responsiva. Se eu clicar em transferir, eu vou para a página Redwood. E isso não é eu que estou escolhendo com base na ação que eu cliquei, mas sim com base em se eu habilitei a página Redwood para aquela ação que está disponível. Então é importante porque não deixa de funcionar se eu ainda não habilitei uma ou outra página na versão Redwood. Outra melhoria que a gente tem nessa parte de Redwood Experience é na hora de visualizar detalhes do emprego. A gente tem agora uma página de visualizar detalhes do emprego na versão Redwood. Então a gente vai ter seções diferentes e campos diferentes nessa página agora, né, e de forma mais bem estruturada. A seção de atribuição, de assignment, onde a gente vai ter aqui as informações de acordo coletivo, de departamento, grade, cargo, local, que são os principais atributos da posição. Desde a 23B ou C, a gente passou a ter também nas páginas de emprego os códigos dos atributos, código de cargo, de local e de posição, e não só mais o nome. E se for para um colaborador pendente, a gente tem aqui também a data de início proposta. A gente tem uma seção de gestor, então com dados aqui de quem é o gestor também, o Line Manager, e uma seção de cargo. Tem aqui um exemplo dessa página com a informação de assignment. A gente tem aqui a seção de Job Details, que vai mostrar as informações aqui, por exemplo, de detalhes do cargo, como Job Function e Job Family, né, família de cargo e função de cargo. Então,
traz alguns detalhes adicionais da atribuição desse colaborador e principalmente de dados relacionados a essa atribuição em uma única página. Isso é importante. E essa visão ela também vai ser exibida, né? Claro que com as devidas configurações, para o próprio colaborador na página dele de autoatendimento, onde ele pode visualizar ali as informações de emprego e de atribuição dele. Hoje essa página ela vai estar disponível ali na parte de histórico, né, do colaborador. A gente consegue usar jornadas para direcionar, né, o colaborador, o usuário para essas páginas. E aí um ponto importante é que a gente tem alguns privilégios que eles continuam dando acesso a essa parte histórica de colaboradores. Então, se a gente não quiser, por exemplo, que o colaborador tenha acesso a esses detalhes, né, a gente precisa retirar, então, um desses privilégios das nossas funções de colaborador. Por hora, a gente não tem ainda nessa página o botão de ações, então é só para consulta nesse primeiro momento das informações de histórico. E por hora, essa página ela também não suporta ainda flex fields extensíveis. Outra página que está sendo redesenhada com essa experiência Redwood é a página de tipos de pessoa. É uma página que a gente usa normalmente de parametrização e está sendo redesenhada também para a experiência Redwood. Também não tem nada que a gente precise parametrizar, mas a gente precisa ter um privilégio, né, para que a gente consiga acessar de fato a página e fazer as ações que a gente precisa. É um privilégio que normalmente, se a gente é um administrador, a gente já vai ter associado ao nosso usuário, mas é importante deixar mencionado. Outra página que a gente tem que está sendo redesenhada é a página de estilo de nome da pessoa. Também é uma página de parametrização do sistema que está sendo redesenhada. Por hora a gente não precisa fazer nenhuma alteração, mas aqui tem uma nota importante, que é a partir dessa release em diante, então a partir da 23D, essa página ela está substituindo a atual. E não tem uma chave, não tem uma profile option que controla se vai habilitar ou não. Então, essa é uma página que, em caráter impositivo, está vindo na versão Redwood e a partir de agora a gente tem que usar na versão Redwood. A gente precisa ter, como sempre, os privilégios. Outra página que está sendo também redesenhada, né, nessa experiência Redwood é a página de cargos. A gente tem aqui agora a possibilidade de criar cargos e duplicar os cargos. Então, quando a gente entra aqui nos cargos, a gente pode, por exemplo, pesquisar, a gente pode criar os cargos, toda a parte de cadastro aqui dos cargos está vindo com essa nova experiência. A gente também pode duplicar, então, assim como a gente tem, por exemplo, já para as transações de posição, a gente pode agora duplicar um cargo e editar os detalhes ali, sem que a gente tenha que preencher todos os campos novamente para um cargo que a gente vai criar que já se pareça com algum que a gente tem na nossa tabela de cargos. Quando a gente copia, puxa ali as principais informações que estão associadas ao cargo anterior e a gente pode ajustar. É importante dizer que nessa questão da cópia a gente não vai ter ali a data efetiva, a ação e o motivo e códigos, né, não vão ser copiados, mas as outras informações que forem preenchidas elas vão ser copiadas para o novo cargo que a gente está copiando. E aqui precisa ter algumas adaptações. Para que a gente utilize essa página nova nesse formato novo, a gente precisa ter a chave, né, principal do Redwood habilitado, a gente precisa ter a parte de Elasticsearch habilitado, a gente precisa ter a chave específica para listas de cargo habilitadas e a gente precisa ter a página de cargos, a chave para a página de cargos também habilitada para a versão Redwood. É uma parametrização que a gente precisa fazer para que a gente possa utilizar essa página de cargos agora na versão Redwood. E aí, um outro ponto importante é que não só para a página de cargos, mas para outras páginas, quando você faz uma habilitação inicial, é importante e necessário que a gente rode alguns processos para gerar o índice de pesquisa para essas páginas. Então, esses passos aqui que tem nessa tabela, eles já foram descritos, se eu não me engano, na 23B para as páginas que vieram de posição, de departamento, para a página de locais.
e agora para a página de cargos. Então, esse processo aqui, por exemplo, né, ele já vai, se a gente já habilitou alguma coisa, ele vai estar sendo executado, mas a gente precisa executar com parâmetros específicos esses outros processos aqui para que tudo funcione corretamente, principalmente os índices de pesquisa. E tem aqui uma sugestão também de programação dos processos, né, que a gente precisa considerar. Por hora, quem usa Grade Ladder, quem usa progressão de nível, é importante considerar, talvez esperar um pouquinho mais para habilitar essa página no ambiente. Se a gente tem, né, lá nas configurações de estrutura organizacional, o valor padrão de data efetiva, essa página vai herdar esse valor. E aí um outro ponto é que se a gente fez alguma customização nas notificações, a gente precisa refazer para que elas olhem para a página Redwood de cargos e não para a página responsiva mais. Flex Fields na página de cargos, isso é importante. Muito cliente tem Flex Field na página de cargos. Se a gente tiver Flex Field habilitado, a gente precisa atualizar e implementar os Flex Fields de novo, e a gente consegue já fazer algumas personalizações nessas páginas usando o Visual Builder Studio. Outro ponto é que se a gente fez qualquer personalização em qualquer uma dessas páginas, a gente precisa fazer essas personalizações de novo. Então, também é um ponto a se considerar na hora que a gente fizer essa migração para a página Redwood. Na sequência, a gente vai ter aqui então a página de posições, que vem também na mesma linha, com a possibilidade de pesquisar as posições, gerenciar as posições e adicionar novas posições, a julgar pela estrutura. Eu imagino que essa página ela venha muito para substituir a página responsiva de detalhes da posição, onde a gente pode tanto gerenciar quanto criar novas posições. Tem a possibilidade aqui ainda de duplicar, né, as posições, então copiar uma nova posição a partir da que a gente já tem. Assim como no cargo a gente tem algumas chaves, algumas parametrizações que a gente precisa fazer e habilitar para que essa página funcione, que a pesquisa funcione, né, da forma correta com essa nova tecnologia. E aí, um outro ponto que ele está mencionando aqui, que eu também comentei quando a gente falou sobre os cargos, é que a gente precisa habilitar a parte de Oracle Search, que veio descrito lá na 23B, para que isso funcione, para que essas páginas funcionem. As jornadas elas já estão disponíveis para a nova página de posição. A gente não tem ainda, assim como nos cargos, a parte de Grade Ladders aqui. Então isso é algo que provavelmente vai vir em uma próxima release. As informações de data inicial do cargo, da posição, elas também vão ser dadas, né? Então no caso da posição, se tem lá uma data parametrizada, vai herdar. Quando eu vou criar uma posição, eu preciso agora ter um privilégio que chama Create Position, mesmo que eu tenha o privilégio de Request a New Position. Então, isso talvez representa uma revisão dos perfis de acesso que a gente já tem configurados, que a gente já tem habilitados no cliente onde a gente está utilizando essas páginas responsivas. Então, habilitei a página Redwood, eu preciso também revisar então os perfis de acesso que, para entender se esses perfis têm todos os privilégios necessários. Alguns pontos de observação: essa página ela não suporta ainda algumas coisas. Então, o ideal é que, se a gente usa FlexField extensível, a gente não habilite essa página. Se nós temos, por exemplo, regras de Design Studio e você precisa que todas essas regras de posição elas funcionem, né, na nova página, então o ideal é a gente não habilitar, porque nesse primeiro momento ainda não está disponível essa parte de Design Studio para essa página. Se a gente usa, por exemplo, a seção de requisições, né, nessa página responsiva, o ideal é que a gente não habilite também, porque ainda é uma parte não suportada. Se a gente usa também essa página para navegar na hierarquia de posições, por hora a gente também não deveria habilitar essa página. São recursos que tem na página responsiva, ainda não estão disponíveis na página Redwood, nessa página que está sendo disponibilizada. Se esses recursos são importantes, por hora a gente precisa manter a página responsiva que a gente já está utilizando. Pensando nos clientes que eu atendo ativamente, a maioria dos clientes tem regra de Design Studio e navega
nessa parte de hierarquia de posições, pelo menos. Requisições nem todos utilizam, extensões, flexos extensíveis nem todos. Mas Design Studio e navegar pela hierarquia de posições, a grande maioria utiliza, então é um ponto de atenção. Talvez para a gente segurar um pouquinho o momento em que a gente vai habilitar essa página aqui para os clientes. Se a gente utiliza criação de perfil a partir da posição não habilitar, e se a gente usa qualquer outro recurso que é controlado por Profile Options relacionados à posição, também não é para habilitar. Se a gente usa autocomplete nas páginas de posição, por hora ele não é suportado ainda nas páginas Redwood. Todas as regras que a gente tem, elas precisariam ser desabilitadas quando a gente fosse habilitar a página Redwood. Só que se a gente desabilitar a regra do autocomplete, a gente está desabilitando de modo geral, tanto para a página Redwood quanto para a página responsiva. Então, basicamente, se eu tenho autocomplete na página de posições, eu não deveria habilitar a página Redwood. Além de todos esses possíveis impactos, a gente tem ainda 4 privilégios que a gente tem que ter associados à nossa função. Então, além do privilégio de maintain positions, além do privilégio de request a position change, além do privilégio de request a new position, a gente precisa adicionar, né, nas nossas funções, dependendo do perfil, os privilégios de search position, create position, update position e delete position. Talvez posição vale a pena segurar um pouquinho e não habilitar ainda. Redwood Experience for Grades. A página de grades ela também foi redesenhada para a experiência Redwood. A gente passa a ter aqui alguns filtros na página de grade. Quando a gente clica, né, no nome do grade, a gente consegue ver já alguns detalhes. E também ver ali o histórico de alterações, a gente consegue ver já se tem step, se não tem. A gente tem uma chave que habilita essa página, então a gente precisaria fazer essa configuração. Por padrão, essa chave ela vem desabilitada, né? E aqui tem os passos para que a gente possa fazer essa habilitação. Já está disponível nas jornadas. E um ponto importante é que se você não utiliza fluxo de aprovação nos grades, na página de grades, tranquilo. Se é só um administrador que acessa, que gerencia, pode seguir do jeito que está ou habilitar a página Redwood. Se você utiliza aprovações na página de grades, você não deveria habilitar essa nova página, porque por hora o fluxo de aprovação ainda não é suportado para essa nova página. Outra coisa que foi atualizada para a experiência Redwood é a parte de perfis associados. Então, tanto na página de cargos quanto na página de posições, a gente tem a possibilidade de adicionar ali perfis de cargo ou perfis de posição que foram criados lá na parte de perfis de modelo. Então, a nossa descrição de cargo, descrição de posição, elas podem ser associadas já na página responsiva. E agora na página Redwood a gente também consegue ter uma seção para associar isso. Um ponto importante é que se a gente não habilitou as páginas de cargo e de posição para a versão Redwood, a gente não vai ter essa nova seção disponível dentro das páginas, né? A gente vai continuar visualizando no formato que a gente vê já das páginas responsivas. Filter action reasons based on users role on workforce structures Redwood pages. Filtrar motivos de ação baseados na função do usuário nas páginas de estrutura. Isso vai valer para posições, cargos, famílias de cargos, locais e departamentos. Então, fui criar uma posição, fui criar um departamento, fui alterar um local, eu tenho o campo de ação e eu tenho o campo de motivo. E eu posso, com essa atualização, dizer que se o usuário tiver a função X, eu mostro a lista A de motivos, A, B e C. Se o usuário tiver a função Y, eu mostro para ele a lista A, B, C, D, J, K de motivos. Aí ele mostra aqui o resultado, né? Primeiro a parametrização de como fazer, depois o resultado dessa informação. Por hora não tem impacto no HDL, você pode adicionar um motivo com várias, mas o usuário ele precisa ter pelo menos uma dessas funções. Os motivos que não estiverem associados com nenhuma role,
eles vão estar disponíveis, né, para todos os usuários. Os motivos não são suportados para ação de deleção, de exclusão. Isso também vai valer para quando você está corrigindo o primeiro registro com data efetiva e se você estiver duplicando um registro, os motivos relacionados àquela ação serão listados também na página no campo de motivos. Outra atualização que tem na parte de estrutura organizacional aqui, pensando na experiência Redwood, é a possibilidade agora de você dar acesso às páginas de estrutura somente de visualização. Isso aqui é legal, é interessante. Quando um usuário ele tem uma função, um privilégio, né, só de read only, então, e ele clica, né, em uma dessas páginas de estrutura organizacional, vai ser mostrado para ele só a versão de somente leitura. Essa página não tem as ações de deleção, correção, duplicação. Porém, se você tem o privilégio de view only e você tem também na mesma ou em outra função o privilégio de manage, então você vai ter a possibilidade de editar os dados da página também. Um outro ponto importante é que, mesmo com a página de somente leitura, vai ter um botão de adicionar na página. Se o usuário tem privilégios para criar uma nova posição, um novo cargo, um novo item, ele vai ser direcionado para a página certa. Se ele não tem, ele vai ser direcionado então para a página inicial. Teoricamente a gente não precisa fazer nada para habilitar, mas a gente tem aqui uma lista de privilégios que a gente precisa para visualizar. Eles são necessários para que a gente consiga acessar essa página no modo somente leitura. Chegamos aqui então no último tópico, né, aqui da seção de Redwood. Como vocês podem ver, tem muita atualização nessa parte de redesenho, né, do Redwood Experience. Há algum tempo atrás eu comentei também com o time, né, com quem eu trabalho, que na época era uma leitura, né, uma opinião pessoal, mas hoje isso é uma verdade já meio que escancarada, que a gente está caminhando para que o Redwood ele se torne a verdade absoluta no HCM. Então eu não consigo precisar ainda em qual versão, mas muito provavelmente, né, daqui para mais algumas releases a gente vai ter toda a experiência do Oracle HCM Cloud na versão Redwood com certeza. Mesmo que isso leve aí 6 meses, 1 ano, enfim. Mas é a mesma migração que a gente viu a Oracle fazendo quando a gente saiu das páginas clássicas para a página responsiva. Um último ponto que vale mencionar aqui, né, para fechar esse tópico, é que por mais que a página Redwood ela esteja sendo redesenhada com uma nova tecnologia, isso não quer dizer que ela deixe de ser responsiva quando a gente pensa no conceito de otimização para dispositivos móveis. Tá? Então, a gente continua conseguindo acessar todas essas páginas por smartphones, por tablets, por outros dispositivos que não sejam um notebook ou um computador, por exemplo. Estruturas da força de trabalho, Workforce Structures, no Oracle HCM Cloud. A versão 23D traz algumas alterações. A primeira alteração aqui é o Introducing Position Budgeting. Position Budgeting has been introduced to capture the budgetary values and reinforce them. Então, isso está sendo introduzido na ferramenta para capturar ali valores, né, de orçamento e reforçá-los. Você pode definir um período e medidas e medir a sua atividade de acordo com esses valores. A Oracle está entregando uma tabela de budget da posição, opções de configuração do budget e um mecanismo para carregar e armazenar o budget usando HDL. Então, provavelmente a gente tem um novo layout de HDL aqui. Agora você pode usar as informações de budget para alertar os usuários quando eles excedem o budget. E você pode definir o budget das posições nos níveis de unidade de negócio, departamento, local e uma combinação de qualquer um deles acima. Né? Antes de você carregar os orçamentos, você precisa configurar algumas configurações na parte de lá no Enterprise, então lá na empresa, a gente precisa configurar algumas coisas. A gente tem uma descrição de cada um dos campos e aqui dá um exemplo, né? Por exemplo,
Se eu falo que é por unidade de negócio e departamento ou por unidade de negócio e departamento local. Quando você define, né, o orçamento, você precisa dizer qual é a definição que a gente vai usar para alocar os valores de orçamento no nível da empresa. Aí está falando aqui. Vamos supor que está definido esse campo como unidade de negócio e departamento. Mas lá na tabela os dados carregados estão usando apenas a unidade de negócio. Vai ter uma validação porque a gente tem uma diferença entre o que está sendo carregado, por exemplo, e o que está definido aqui na parte de empresa. Então, provavelmente seria aqui uma mensagem, um erro que a gente teria aqui no HDL. A gente tem aqui os detalhes, né, de cada informação. De fato, a gente tem um novo objeto HDL, que é o positionBudget.dat. A gente pode carregar essas informações e isso vai ser usado para validação quando a gente fizer qualquer alteração, criação de posição. E aí um exemplo que ele dá aqui também é: se eu insiro na página de criar posição, né, uma informação que é diferente, né, do valor que está definido aqui nessa configuração, vai dar aqui uma notificação e os valores vão ficar negativos aqui na página. Então eu já consigo saber que eu estou fora do que está orçado ali. Por hora isso está sendo considerado para uma única posição, mas a gente tem aqui já algumas validações que vão estar disponíveis então nessa parte de orçamento de posição. Outro ponto é que a gente tem também essas informações já vindo aqui na parte de workflow de aprovação. Então a gente também consegue visualizar nos fluxos de aprovação que tem novas informações de orçamento, né, para esses campos que foram entregues novos agora. Para habilitar esse recurso, a gente precisa configurar, então a gente precisa definir, né, essa chave aqui com valor de sim, para que de fato isso esteja habilitado. E a gente só vai conseguir usar aquele objeto HDL para carregar se a gente de fato definir essa chave como valor de habilitado. Se a gente não definir, se a gente não habilitar essa chave, a gente não consegue carregar. A gente tem então agora um novo recurso. Alguns campos a gente já tinha, então a gente já tinha um campo de orçamento, a gente já tinha um campo de FTR Headcount, mas agora a gente passa a ter validações usando essas informações, né? E é importante dizer também que essas validações, tudo isso, vem já sendo aplicável tanto para as páginas responsivas quanto para as páginas ready-use de posições. Para fechar aqui essa parte de estruturas da força de trabalho, a gente vai ter aqui uma melhora nas páginas, nas listas de seleção, nas listas de valores de posições, cargos e locais. Aqui a gente tem uma lista, né, dos principais atributos que a gente tem para filtrar nas páginas, tanto de cargos, quanto de locais, quanto de posições. Então, a gente tem já por padrão, né, nas páginas do HCM uma visão também já sugerida dos últimos valores que a gente selecionou. E a gente consegue retornar aqui de primeiro até 25 valores, os primeiros 25 valores daquela lista de valor. Se não estiver disponível, né, se não aparecer ali, a gente precisa refinar a nossa busca. Então vamos lá, galera. Continuando aqui então com a análise da release 23D para o Talent Management. Então a gente tem aqui já o início do documento com algumas informações, alguns links, né, para, por exemplo, o Readiness, com toda a documentação das releases. A gente tem aqui o link, né, do Oracle Help Center. A gente tem aqui o link para o documento de non-issues e maintenance packs, então é falando, por exemplo, dos problemas que a Oracle já sabe que tem nessa versão, ou dos packs de manutenção que vão ser aplicados. Então, essa seção aqui, ela costuma ser comum em todos os documentos de atualização do Oracle HCM Cloud. A gente tem aqui uma tabela também que mostra um resumo de todas as atualizações que vão acontecer nessa versão e se elas já estão prontas, né, de imediato, se elas já estão disponíveis de forma imediata, ou se a gente precisa fazer alguma parametrização para que isso esteja disponível para o usuário final. Dito isso, vamos começar aqui. E a primeira atualização que a gente tem é a atualização aqui no módulo de Career Development. O módulo de Career Development no Oracle HCM Cloud é o módulo onde a gente vai ter ali toda a parte de PDI,
onde eu vou explorar as carreiras, né? Então, quais são os cargos, por exemplo, dentro da minha organização e quais fazem sentido para a carreira que eu quero trilhar dentro da empresa. A partir da 23D, a gente passa a ter então uma página que pretende substituir a área que a gente tem hoje de desenvolvimento de carreira. Então, a gente, ao invés de acessar ali, por exemplo, né, a parte de metas de desempenho e metas de desenvolvimento, né, separados, então metas de desempenho ali no eu, carreira e desempenho, metas, e as metas de desenvolvimento no eu, carreira e desempenho e desenvolvimento de carreira, a gente passa a ter uma única página onde a gente vai ter tanto as metas de desempenho quanto as metas de desenvolvimento. Essa experiência nova também já em Redwood, né, essa página, a gente precisa habilitar então o Profile Option, né? Se a gente habilitar, a gente não vai ver mais a página de desenvolvimento de carreira, e isso vai se unir com o Oracle Grow, que é uma novidade que veio na Release 23C, e ele vai conectar todo o nosso desenvolvimento de carreira num único lugar. Então, ao invés de eu ter lá a página de treinamentos, e eu tenho o meu PDI, e eu tenho as minhas carreiras de interesse, e eu tenho, por exemplo, as minhas conexões lá no Connections, eu continuo tendo todas essas páginas, mas dentro do Oracle Grow eu vou conseguir ter toda essa visão de desenvolvimento de carreira num único lugar. A gente tem aqui, né, as skills que eu posso desenvolver, os tópicos de aprendizagem, as carreiras de interesse, eu posso ter aqui as conexões e com base nas minhas preferências, com base no que eu inseri de informação nesses principais recursos do HCM, ele vai trazer para a gente algumas sugestões de conexões, sugestões de habilidades que eu deveria desenvolver, sugestão de carreiras de interesse, sugestão de treinamentos que eu deveria realizar. Então, ele traz uma sugestão completa para a gente, para ajudar o colaborador a se desenvolver na própria carreira. Para habilitar essa versão Redwood, né, então dessa central de metas, a gente precisa estar com a principal chave de Redwood habilitada, e a gente precisa também habilitar essa chave aqui específica, que é para habilitar essa central de metas. A versão Redwood dessas páginas pode ser habilitada, completamente habilitada ou desabilitada, usando uma única chave. Isso é importante. Esses recursos não podem ser habilitados e, consequentemente, desabilitados individualmente. Então, isso quer dizer que a parte de avaliação de desempenho, a parte de check-in e a central de metas, eles vão ser todos controlados por uma única chave. E se a gente habilitar uma única chave, a gente vai habilitar isso para os 3 recursos. Então, por exemplo, eu tenho uma carreira de interesse. Então, eu quero ser um gerente senior. Gerente de sistemas, vai. Se eu tenho uma carreira de interesse, eu posso ir lá no mercado de oportunidades, que é a parte de recrutamento interno, e eu posso definir como preferência que eu quero ser notificado se essas carreiras, né, que eu tenho interesse, surgir uma vaga para elas. Então, eu também posso ir lá no mercado de oportunidades e definir ali algumas preferências para ser notificado ou não. Para que a gente consiga acessar as páginas do Oracle Grow, a gente precisa ter então um privilégio específico, e a gente precisa ter isso, adicionar ele então nas nossas funções customizadas. E um último ponto aqui também complementando essa parte de carreira é que o Oracle Grow ele faz parte do Oracle Me, que é uma plataforma de experiência da Oracle dentro do Oracle HCM Cloud. Então, como eu já vinha comentando, o Oracle Grow ele vai combinar treinamentos, ele vai combinar o desenvolvimento de skills e toda a parte de carreira para direcionar o colaborador para que ele desenvolva a sua carreira, para que ele cresça dentro da organização. E com base no que o usuário tem de preferências de vagas, com base no que ele tem de preferências de tópico de aprendizagem, com base no que ele tem de, né, carreiras de interesse, o Oracle Grow vai sugerir para ele os conteúdos que fazem parte para o desenvolvimento e para o crescimento dele na carreira. A gente não precisa habilitar nada nesse sentido, né, com exceção de ter as permissões, e tem um reforço aqui que a gente precisa ter esse setup, esse catálogo, por exemplo, de treinamentos bem definidos lá no módulo de Learning. De
Career Development são essas atualizações que a gente tem na versão 23D. E aí a gente entra no módulo de Talent Review. Quando a gente fala de Talent Review, a gente não tem muitas atualizações, a gente tem basicamente duas, pelo que eu vi ali. De forma muito simplista, e é claro que o módulo ele não se resume a isso, mas o melhor exemplo que a gente pode dar quando a gente pensa em Talent Review é pensar numa matriz 9box. A gente pode ter outras combinações, outros recursos, mas é talvez o mais prático de dar de exemplo para principalmente quem é da área de RH e quer entender o que o módulo de Talent Review faz dentro do Oracle HCM Cloud. Vamos lá. Talent Review Overall Competence Rating Selection. Você pode configurar o seu modelo de avaliação de talentos para incluir a classificação geral de competências que você quer que apareça no gráfico de avaliação de talento. Se você configurou múltiplas sessões de conteúdo para competências no perfil, a partir dessa release você pode selecionar qual sessão de conteúdos vai para... entendi isso aqui. Qual sessão de conteúdos vai para o Talent Review. Você pode selecionar, you can select the overall competencies rating content only when you are creating a new template or editing a template that is not in use. Ok, isso já é o normal, você só pode trocar as escalas, enfim, quando você está criando um template, né, um modelo de avaliação de talentos, ou quando ele não está em uso. Basicamente o que está dizendo aqui é, quando a gente tem, né, a parte aqui de classificação geral de metas e classificação geral de desempenho, né, de competências, desculpa, para a classificação geral de competências, a gente vai ter agora aqui uma segunda, uma coluna adicional, onde a gente vai dizer então qual é a seção que a gente quer considerar para esse 9box. Isso é interessante, porque quando a gente configura, por exemplo, né, o 9box, então é normal que, tá? É normal que as empresas elas tenham, quando utilizam o 9box dentro do Oracle HCM Cloud, a gente tem ali uma avaliação de competências e a gente tem uma avaliação de metas ou uma avaliação de potencial que vai formar o outro eixo. Então, falando da avaliação de competências, normalmente essas competências elas vão estar numa seção dentro lá do módulo de perfil e depois no documento de desempenho. Só que eu posso ter outras competências e outras seções de competências. Então, é comum, por exemplo, que a gente tenha uma seção de competências que são, sei lá, competências organizacionais que são da empresa, que vão compor a minha avaliação de desempenho. Mas eu também poderia ter competências que são técnicas, por exemplo, ou competências comportamentais, soft skills, para o meu cargo, de acordo com o cargo que eu exerço. E é comum que a gente tenha mais de uma seção de competências no perfil de talento do colaborador. Então, isso traz para a gente a possibilidade de definir que para um modelo, para um processo de avaliação de talentos, eu vou usar, por exemplo, só as competências que estão na seção de competências organizacionais. Posso criar um outro modelo, nesse caso, em que eu considero como nota principal só as competências que estão, então a classificação geral das competências que são competências técnicas, por exemplo. Então isso vale principalmente se a gente tem mais de uma e se a gente tem mais de um modelo de avaliação dentro do Oracle HCM Cloud. A gente tem aqui então, além dessa possibilidade, né, de ser XY, por exemplo, né, então por exemplo, performance potencial, eu posso ter uma visão aqui única com base na classificação. Então eu também posso considerar essa classificação aqui como uma visão dentro do meu 9box. E quando, né, os gerentes estão preparando ali o pré-working, né, antes do comitê, vai aparecer para eles também a possibilidade de avaliar, de visualizar também essa informação, se a gente habilitar isso como um conteúdo a ser avaliado. E quando a gente conduz então uma reunião, né, ele está mostrando aqui um exemplo de como ficaria essa visualização. Então foi uma visualização de um eixo só,
né? E como é que isso ficaria exibido aqui dentro do HCM, né? Então, qual colaborador, quantos colaboradores, enfim, e o percentual que estão aqui dentro de cada seção, de cada classificação dessa daqui. Para habilitar isso aqui, a gente precisaria então configurar essa seção. Então a gente precisa configurar uma seção lá no perfil. Beleza. Essa seção tem que ser de conteúdo. Precisa colocar ali os assinantes do conteúdo. Então esse bloco aqui, né, toda a parte de configuração no módulo de perfil para que o módulo de desempenho consiga visualizar essa seção e os dados dela. Tem algumas considerações aqui. Por exemplo, a gente não consegue fazer isso para templates que já estão em uso, para modelos de avaliação que já estão em uso. Se você não está usando várias sessões de competências, você não precisaria habilitar esse recurso, você não precisaria utilizar essa visão adicional ou especificar a sessão. Se só tem uma, a gente configura como é hoje, informando só ali qual é a classificação, enfim, o modelo de classificação e o tipo de conteúdo que a gente está considerando. E aí, a gente vai ter aqui uma segunda atualização, que é a experiência Redwood para o Talent Review. A gente vai ter aqui, então, algumas páginas que foram redesenhadas, né? Algumas seções, algumas informações que foram redesenhadas para que a gente tenha uma experiência já Redwood dentro do Talent Review. Principalmente a parte ali de visão geral do facilitador, né, para a reunião, ela foi redesenhada. É o mesmo caminho que a gente faz hoje, então, meus grupos de clientes, Talent Review, né, Client Groups, Talent Review. Facilita um pouco agora que a gente vai ter toda a versão Redwood, ela já tem esses filtros aqui em cima que ajuda a gente, de acordo com cada página, é claro, ajuda a gente a encontrar com mais facilidade os registros que a gente quer. Então tem alguns filtros aqui que a gente pode utilizar. E a página, né, onde a gente tem aqui a lista das reuniões que a gente já tem criadas, a gente já tem também toda redesenhada para essa nova experiência. Dentro dessa página, né, a gente consegue conduzir a reunião, a gente consegue editar, duplicar, cancelar e deletar a reunião. A gente consegue ver informação de submissão das avaliações, pensando no pré-working do gestor. O legal aqui é que a gente consegue ver essa barrinha, né, com esse status. Então a gente não precisa clicar nos detalhes aqui, em 3 pontinhos, em nada para ver essa informação. Consegue ver as notas e as tarefas que estão associadas também com essa reunião que a gente criou. Por hora, então uma informação importante aqui, por hora a parte de configuração da reunião, ela ainda está no modo responsivo, ainda não foi redesenhada para criação, ela ainda não foi redesenhada para a experiência Redwood. Uma outra coisa que mudou também é a visão aqui do gestor no autoatendimento, né? Então no autoatendimento do gerente aqui, a gente tem também essa página redesenhada para que ele possa visualizar as informações do time e submeter as avaliações antes do comitê. Então a gente também tem aqui, né, os principais filtros que a gente tinha na página do administrador. A gente consegue visualizar as informações aqui das reuniões que a gente tem disponíveis, né, para avaliar o nosso time. E a gente consegue tanto preparar o conteúdo quanto ver as notas e tarefas que estão associadas com aquela reunião. Então, toda a parte aqui de acesso aos gestores, toda a parte de notas, né, praticamente todas as páginas aqui do Talent Review, né, e também de tarefas, ó, elas foram redesenhadas. Tá? Para a gente habilitar, a gente precisa habilitar, estar com o Redwood habilitado e habilitar essa chave específica aqui para que essas páginas elas passem a ter a experiência Redwood. Gerenciamento de sucessão, Succession Management. Sucessão normalmente é o módulo que a gente vai utilizar para identificar quem são as pessoas ou as posições chaves na nossa organização e trabalhar em possíveis sucessores para essas pessoas, para essas posições na nossa organização. Então, a gente tem aqui toda uma melhoria nas páginas de sucessão também com a experiência Redwood. E aí a gente tem aqui algumas páginas que foram atualizadas e recursos. Então, a parte de visão geral de sucessão, o histórico do plano, as partes de candidatos externos, as informações do plano e a possibilidade de adicionar os candidatos aos pools de talento
isso está redesenhado. Quando a gente está lá na página de sucessão como alguém do RH, a gente, assim como outras páginas, né, a gente vai ter ali uma série de filtros que estão disponíveis. Então a gente vai ter algumas informações que vão estar disponíveis, né, sobre os planos que estão ativos, que estão criados, e a gente vai ter também alguns filtros que a gente pode aplicar na página aqui para localizar com mais facilidade o nosso plano de sucessão. Aqui tem um detalhe também de algumas ações que a gente consegue executar, né, nas páginas aqui de sucessão. A gente consegue ver o histórico do plano, então das informações que foram ajustadas, dos candidatos, de quem é o dono do plano, enfim, de tudo que aconteceu de alteração nesse plano. E a gente também passa a ter a parte de candidatos externos com a experiência Redwood, então a possibilidade aqui de adicionar candidatos que talvez estejam fora do Oracle HCM Cloud, que não estejam cadastrados como um funcionário, como um colaborador ali no core. E a gente também tem a possibilidade aqui de adicionar, né, como parte do módulo de sucessão, a gente tem aqui a possibilidade de usar os pools de talentos, e essa parte agora onde a gente coloca os candidatos no pool de talentos, a gente também vai ter isso na versão Redwood. É importante dizer que a gente precisa, como sempre, habilitar essas chaves. É importante a gente ter essas chaves habilitadas, né, que são mencionadas aqui. Dois pontos importantes é que, por hora, a gente ainda não consegue pesquisar candidatos na seção de candidatos dentro do plano de sucessão, então a gente consegue adicionar e a gente consegue ver toda a lista, mas a gente ainda não consegue fazer pesquisa nessa nova página, e a gente ainda não consegue adicionar candidatos ao plano de sucessão usando o recurso do Best Fit, né, que normalmente nas páginas de sucessão e de pool de talentos a gente consegue buscar as pessoas que têm maior aderência com o recurso do Best Fit e trazer eles para dentro, seja do plano de sucessão, seja do pool de talentos. Então isso, por hora, nessa versão 23D ainda não vai ser possível, mas a gente consegue mapear as pessoas ali manualmente e adicionar elas, seja no plano de sucessão, seja no pool de talentos. Como consequência, a gente também vai ter a experiência Redwood para as páginas de pool de talentos. Então, a gente tem aqui a possibilidade de consultar, né, os pools de talentos, a gente vai ter também os filtros disponíveis aqui na página. A gente vai ter aqui as informações, né, principais do plano exibidas aqui na página, inclusive dividido por seções, então as informações do pool, quem são os membros, quem são os donos os proprietários desse pool de talentos, e até se a gente tem aqui, por exemplo, metas de desenvolvimento associadas a esse pool de talentos, a gente tem aqui a informação. A gente tem as chaves para habilitar e, por hora, da mesma forma que para a sucessão, a gente ainda não consegue pesquisar por um membro existente e nem usar o recurso de Best Fit para adicionar novos membros dentro do pool. Então vamos lá. Até aqui a gente falou então sobre desenvolvimento de carreira, Career Development, a gente falou sobre Talent Review, que é a parte ali de Ninebox e avaliação de talentos, e a gente falou sobre Succession Management, que é a parte de gestão de sucessão, o módulo de gerenciamento de sucessão dentro do HCM. Agora a gente vai dar uma olhada na parte de perfil, então gerenciamento de perfis. E quando a gente fala de perfis, normalmente a gente vai ter a divisão entre os perfis de modelo, que são a nossa parte de descrição de cargo, e os perfis de modelo podem ser de cargo, posição e organização. E do outro lado a gente tem os perfis de talento, que são meio que o currículo interno do colaborador dentro do Oracle HCM Cloud. Então, vamos dar uma olhada no que tem de novidade aqui no módulo de perfil na Release 23D. Então vamos lá. Dando uma olhada aqui, a gente tem basicamente 4 atualizações. Essa parte do Redwood pode representar mais, mas vamos dar uma olhada. Eu já comentei com vocês o que é o módulo de perfil. E aí a gente tem aqui Alerts for Expired or Expiring License or Certifications Items in Talent Profile. Isso aqui é legal. Vamos ler, mas pelo título é legal. Isso habilita você como administrador a configurar alertas para expiração, então para licenças e certificados que estão expirando ou que estão expirados. Consegue fazer utilizando o Alert Composer. Isso vai permitir então que você envie uma notificação para os gestores e para os colaboradores com base nas datas que a gente parametrizou de licença e certificação e
E o ganho disso é que garante que a gente consiga fazer isso com uma certa antecedência, se a gente ainda está olhando para os que vão expirar, e dê tempo para que o colaborador consiga renovar a sua licença, a sua certificação e estar atualizado ali com as necessidades que ele tem para o trabalho no dia a dia. As notificações que são enviadas pelo Alert Composer, elas são enviadas, elas podem ser enviadas pelo sininho e por e-mail. E aí aqui a gente tem basicamente dois alertas, dois modelos que podem ser habilitados dentro do HCM para esse disparo. Então isso aqui é muito legal, porque muitos clientes eles acabam questionando isso, né, com a gente ao longo das implementações, e muitas vezes a gente precisa tratar isso por relatórios, enfim, por outros meios para checar que aquele colaborador ele tem uma certificação, ela tem um prazo de validade e que a gente precisa, a partir desse prazo de validade, checar se ele está próximo ali do vencimento ou não. É importante dizer que isso para algumas empresas representa um impacto positivo maior e para outras menor, porque tem empresas que, pela sua natureza, né, de trabalho, elas não têm uma necessidade tão grande de ter o seu time certificado. A gente já tem outras empresas, por exemplo, da área química, empresas, por exemplo, que trabalham no ramo, por exemplo, de petróleo, offshore, que trabalham em altura, que normalmente tem muitas certificações ali envolvidas, né? Tem NR, tem vários treinamentos que eles precisam ser atualizados com frequência e que o colaborador muitas vezes ele não pode trabalhar se ele tiver com treinamento vencido. Então isso ajuda a ter um controle e disparar direto para o colaborador e para o gestor sem que o RH tenha que tomar uma ação dentro da plataforma. Segunda atualização que a gente tem aqui dentro do módulo de perfil é uma atualização de HDL. Então vamos entender o que é isso aqui. A gente pode então, se eu estou entendendo aqui, usar o HDL ou o Spreadsheet Data Loader para carregar itens de conteúdo no catálogo de itens. Então vamos lá, a gente tem aqui projetos, comportamentos, a gente tem estabelecimentos, idioma, competência. Tem os principais, a gente pode usar essas planilhas, né, ou esses modelos para fazer as alterações que a gente precisar. A gente não precisa fazer nada, né, para habilitar, isso já está disponível, mas a gente tem algumas considerações aqui. Então, por hora, a gente só consegue criar e atualizar, não dá para fazer comando de delete, por exemplo. Nível de classificação dos itens, eles podem ser carregados para os conteúdos que suportam competências, idiomas e comportamentos. A gente consegue usar até 10 níveis de classificação, tá? Se a gente tiver mais de 10 níveis de classificação para classificar esses itens aqui, a gente precisa criar um novo modelo e adicionar o restante que a gente precisa. Então, até 10 a gente já consegue fazer isso sem nenhuma alteração adicional. Eles não suportam flex fields, então se a gente tiver criado algum flex field aqui nessa parte de perfil de talento, a gente não consegue carregar. Não dá para carregar com o Spreadsheet Loader o relacionamento entre comportamentos e competências. E aí a gente vai entrar aqui na parte de Redwood Experience. A gente vai ter aqui agora uma nova ação rápida para feedback, para a ação de fornecer feedback. Então a gente pode selecionar quem é a pessoa, quem pode ver o feedback que a gente vai escrever e fornecer o feedback que a gente quer. A gente basicamente precisa habilitar a Profile Option da página de feedback, a gente precisa habilitar a chave principal do Redwood e a gente precisa garantir que a pessoa tenha os acessos de fato para fornecer feedback. Então, talvez revisar ali a função personalizada. E aqui a gente tem uma relação de quais páginas elas estão mudando, né? Então a gente tem aqui, ó, página de perfil de talentos, que é a página ali de habilidades e qualificações, Skills and Qualifications. A gente tem uma chave para habilitar essa página, e é importante notar que essa chave ela é meio que compartilhada com os principais itens aqui dessa tabela. Habilidades e qualificações. Se habilitar essa chave, a gente vai ter aqui o caminho via meus grupos de clientes, o caminho via meu time, minha equipe. A gente vai ter aqui por eu, carreira e desempenho, habilidades e qualificações. E a gente vai ter aqui pelas ações rápidas de habilidades e qualificações.
E provavelmente a gente também consegue ir lá pelo organograma, por exemplo, no Eu, pesquisa de funcionário, e acessar ali o meu perfil ou o perfil de alguém se eu tiver acesso para visualizar. Por hora, a gente não tem possibilidade de ter texto formatado e aprovações. Então, hoje, as páginas responsivas de perfil de talento mais especificamente, tem workflow. Se eu colocar uma certificação, talvez eu precise anexar um comprovante e isso vai para aprovação de uma área do RH. Por hora, a gente não tem aprovação. Notificações não são enviadas para o proprietário quando o item de perfil, quando os itens do perfil de talento são modificados. Se alguém entrar lá no seu perfil também, o seu gestor, o RH, e alterar alguma informação, por hora a gente não vai ter o disparo de notificações. Position Profiles, Job Profiles e Organization Profiles são as páginas onde a gente cria os perfis de modelo. Todas as 3 páginas não suportam ainda texto formatado. Está dizendo aqui se eu tenho uma carreira de interesse que tem uma descrição de cargo, um perfil de cargo, e eu faço alguma alteração na descrição desse perfil de cargo, eu, colaborador, não vou ser avisado que houve uma alteração. Então, eu teria que, de tempos em tempos, entrar ali e ver se aquela descrição ela continua fazendo sentido para os meus objetivos de carreira. E a gente tem também uma parte aqui de página aqui onde a gente tem toda a parte de notificações, de configuração das notificações, que também passa a ter a experiência Redwood. A gente tem aqui alguns prints de como vai ficar essa experiência, então a página aqui de habilidades e qualificações, a gente tem aqui a parte de habilidades, a gente tem aqui esse gráfico da seção de competência. É um gráfico de aranha. Se isso aqui estiver realmente voltando para essa página Redwood, é muito interessante, é algo que a gente já teve no HCM, em algum momento deixamos de ter, mas se a gente tiver isso aqui de volta no HCM vai ser bem legal. A gente tem aqui a possibilidade agora de visualizar flex fields descritivos e histórico de classificação aqui para as habilidades para as competências que a gente tem adicionadas no nosso perfil. Tem aqui os passos para de fato executar essa habilitação. O contexto do flex field descritivo é automaticamente criado ao adicionar uma nova seção de conteúdo para qualquer uma das páginas para qualquer um dos tipos de perfil. O contexto do FlexField descritivo pode ser habilitado e implementado nas páginas do setup. A gente tem aqui um job para associar os contextos com as seções correspondentes. Commit run, full ingestion for Oracle Search Cloud Service to load profile data on talent profile and model profile search pages. Tá, isso aqui é uma coisa que está acontecendo nas páginas de estrutura, principalmente de posição, de cargo local, que quando a gente habilita as páginas Redwood, a gente precisa fazer algumas execuções e algumas configurações do ponto de vista de pesquisa para que as pesquisas funcionem corretamente na página Redwood. A gente precisa habilitar essa chave se a gente estiver utilizando a parte de skills. E aqui a gente tem um resumo dos privilégios que a gente precisa ter e quais as funções que já trazem esses privilégios. Mas os privilégios que a gente precisa ter para acessar essa parte de habilidades e qualificações. Então, a gente precisa ter esse privilégio aqui de REST Service. Security Roles and Privileges Available for Talent Ratings. Tá, isso aqui é para a gente visualizar a parte de classificações de talento, isso aqui para modelos de classificação, isso aqui para itens do catálogo de conteúdo, isso aqui para acesso à seção do perfil de talento, perfis de modelo, notificações de talento. Então tem uma relação completa aqui de todos os privilégios que a gente precisa adicionar. E é claro que se a gente está usando as funções nativas, se a gente está no processo de implementação, o time de consultoria normalmente vai ter essas funções aqui adicionadas aos seus usuários. Se a gente está pensando já num cliente em produção, muito provavelmente a gente vai ter esses privilégios adicionados nas funções customizadas do cliente. Então a gente precisa avaliar se esses privilégios aqui, eles já estão na função do cliente. Se eles não estiverem, a gente precisa adicionar e revisar essas funções. Vamos lá. Metas, Goal Management. O módulo de metas é o módulo onde a gente vai fazer toda a gestão de indicadores e objetivos da nossa empresa.
E agora a gente vai ter a central de metas. Então a gente pode criar e gerenciar tanto as metas de desempenho quanto as metas de performance, né, de desenvolvimento, desculpa, num único lugar. E uma vez que a gente habilita isso aqui, essa central de metas, a gente deixa de ter uma central, uma página separada para a parte de metas de desenvolvimento. Então a gente vai ter aqui agora um ícone, né, de Goal Center, de central de metas, lá no autoatendimento do colaborador. Se a gente acessar como um gestor, por exemplo, a gente vai ver aqui, né, a relação dos colaboradores do nosso time, e dentro da página a gente vai ver aqui as principais metas, né, de desempenho e as metas de desenvolvimento do colaborador. Isso aqui é a seção de performance, de metas de desempenho. Quais são as ações que a gente pode executar? Então a gente pode, por exemplo, alinhar metas, a gente pode solicitar feedback, a gente pode copiar, a gente pode mover. Então tem algumas ações que a gente pode executar nas metas de desempenho. A gente pode editar aqui as informações, né, das metas. A gente pode adicionar novas metas, já também na experiência Redwood. Tem aqui a principal definição das informações. E tem uma mudança aqui, né, na estrutura da página. Então, quando a gente está criando aqui uma nova meta, então, quando a gente está editando, né, uma nova meta, a gente passa a ter dois componentes, que são as informações de definição da meta e as informações de progresso da meta. A gente pode atualizar, né, os atributos da meta, se necessários. Esses são os atributos que ficam disponíveis para que a gente edite. E a gente pode atualizar também as informações de progresso. As informações de progresso, então, percentual de conclusão, o status, quando que eu concluí a meta, o quanto que eu atingi de peso, por exemplo, e comentários, eu posso ter essas informações atualizadas aqui na meta. Os gestores eles continuam conseguindo compartilhar as metas deles com o time. Um colaborador pode solicitar então aqui feedback sobre as metas que ele tem, pode copiar as funções. Então aqui é um exemplo, né, de quais recursos a gente tem, dos recursos que a gente mencionou anteriormente. A gente também pode ter aqui agora a possibilidade de definir um máximo de metas por plano, né? Então é um ajuste ali na página do plano de metas. E se o colaborador tentar adicionar uma nova meta superando esse limite, ele vai ter aqui uma mensagem de erro sendo exibida para ele. Ainda na central de metas, a gente pode adicionar, né, toda a parte ali de metas de desenvolvimento, então criar o nosso PDI. A gente pode explorar metas, então essa parte de explorar metas, ela na parte ali de carreira, isso já era possível de certa forma, que é a gente poderia compartilhar as informações. A gente poderia já compartilhar algumas metas, né, com o nosso time ali, por exemplo, e alguém adicionar para si uma das metas que a gente tinha definido. Então aqui a gente consegue pesquisar por metas, né, que as pessoas compartilharam, e uma vez que alguma meta faça sentido, eu posso adicionar essa meta para mim. Então tem aqui a chave, né, que a gente precisa habilitar. Um ponto importante que a gente comentou anteriormente é que a gente não consegue separar essa parte aqui de metas de desempenho e central de metas. Então todas essas páginas elas são controladas por uma única chave. Se eu habilitar para uma, eu habilitei para todas. Se eu desabilitei para uma, eu desabilitei para todas. Um ponto importante aqui. Eles recomendam que a gente não atribua mais de 2 planos de meta para o colaborador para cada período de avaliação. Tem alguns recursos que eles ainda não estão disponíveis no Redwood, mas eles estarão disponíveis. Então, a gente ainda não tem a aprovação das metas, a gente ainda não tem target outcomes, que é a gente associar, por exemplo, concluir uma meta, eu ganho uma competência X. Isso ainda não vai estar disponível. Treinamentos associados com as metas de desenvolvimento ainda não vai estar disponível. Cancelar e estender as metas de desempenho. Isso aqui pode ser um impacto, por hora a gente não tem isso, e as aprovações. Normalmente a gente tem fluxo de aprovação para contratação de metas. E metas de organização, por enquanto, também ainda não estão disponíveis.
E alguns recursos não estarão disponíveis aparentemente de jeito nenhum, que são as medidas, as múltiplas medidas. Então, isso dá a entender que a gente só pode ter uma medida por meta, e os conjuntos de plano de metas não vai estar disponível, mas já era algo que a Oracle tinha sinalizado num passado não tão distante, que que seria descontinuado. Uma outra atualização que a gente tem aqui são as notificações de metas. Aqui a gente tem uma lista, né, uma tabela de todas as notificações que podem ser disparadas, seja para metas de desenvolvimento ou para metas de desempenho, quem é notificado e qual é a ação que dispara. Isso também é controlado por aquela chave principal que a gente vem comentando. Essas notificações Redwood elas são configuradas usando Alert Composer. Tá aqui também a definição dos Alert Composers que são utilizados para essas notificações, caso a gente precise fazer alguma personalização. A página do administrador de metas também foi transformada, né, para a experiência Redwood. Então a gente tem à nossa disposição aqui os novos filtros, né, para visualizar aqui as informações. A gente consegue também acessar aqui a parte de biblioteca de metas. A gente consegue fazer alguns filtros. Tem aqui um exemplo, né, da página de metas, criando metas na biblioteca. A criação dos planos de metas também foi redesenhada, né, para a experiência Redwood. Os colaboradores que estão dentro de um plano, a parte de atribuição de metas em massa, a gestão das metas de desempenho. Então, tudo isso está sendo redesenhado agora para a experiência Redwood, e assim como a parte ali de autoatendimento do colaborador, para o gestor também a gente deixa de ter, pelo que a gente está vendo ali, duas páginas de metas, uma para desempenho e uma para metas. Uma para desempenho, uma para desenvolvimento. A gente passa a ter uma única página para a gestão de ambos os tipos de metas. Por hora, a gente falou já então de Career Development, Talent Review, Succession Management, Profile Management e Goal Management. Para fechar essa análise aqui do Talent Management, a gente vai falar então sobre Performance Management. A gente vai ter aqui então o módulo de Performance Management, que é o nosso módulo de avaliação de desempenho. Então, vamos lá. Prevent updates to calibrated performance ratings and performance documents. Você pode agora evitar que os prevenir os gerentes de alterar as suas classificações nas sessões para os colaboradores quando a calibração com Oracle Compensation iniciar. Então, se a tarefa é a avaliação do gerente, o status da calibração do colaborador está em revisão ou concluído, então o gerente vai ver uma mensagem que as classificações da seção do documento de desempenho estão fechadas. Ele ainda pode adicionar comentários para os e classificações nos itens para se alinhar com as notas calibradas. Então, basicamente se a gente está fazendo calibração usando ali o módulo de Workforce Compensation, a gente consegue meio que impedir que o gestor faça alterações durante esse processo de calibração. Se ele estiver na tarefa de compartilhar documento de desempenho e a calibração foi alterada para o status em avaliação, o gerente, o gestor, ele não vai ser capaz de concluir essa tarefa de compartilhar documento até que o status de calibração esteja ajustado para concluído. Tá, para habilitar isso aqui a gente tem uma chave que pode controlar e o valor padrão é não. Tá? Tem um caminho aqui para a gente fazer a habilitação ou não dessa chave. Para bloquear o documento para calibração, a calibração tem que ser feita usando o módulo de Workforce Compensation, que era um dos pontos que eu iria questionar. Né? Mas sim, tem que fazer a calibração via Workforce Compensation para poder utilizar esse recurso aqui. Definir o mínimo e o máximo número de caracteres para os comentários nos documentos de desempenho. Então, agora a gente consegue então configurar lá no modelo de desempenho um número mínimo e máximo que os usuários eles precisam inserir nos comentários. Isso é importante porque às vezes as empresas não deixam os comentários habilitados porque o colaborador vai lá e coloca um ponto.
né? Então a gente poderia ter colocar um limite aqui, por exemplo, de no mínimo 50 caracteres, por exemplo, para meio que forçar o colaborador de fato a comentar sobre a autoavaliação que ele está dando, ou o gestor sobre a classificação que ele está dando do seu liderado. E aí, de acordo com o que a gente parametrizar, vai aparecer aqui para ele o mínimo e o máximo que ele precisa colocar aqui de comentários, né, de tamanho. Para usar esse recurso, a gente basicamente precisa definir lá na aba de processo do modelo de desempenho qual é o limite. Um ponto importante é que essa limitação de caracteres ela é exclusiva, ela se aplica apenas para os comentários que são incluídos na autoavaliação, avaliação do gerente e feedback do participante. Então, por exemplo, isso daqui não vai valer para aquelas tarefas de comentários finais do colaborador e comentários finais do gerente. E esse mínimo e máximo de caracteres ele também não vai ser forçado se a gente está fazendo algum tipo de carga usando HDL. Manager justification if manual and calculated ratings is different. Isso é interessante. Quando o sistema é configurado para permitir que os gerentes, os gestores, usem classificações calculadas como um guia, os gerentes podem agora fornecer uma justificativa quando eles querem dar ao colaborador uma nota final que é diferente da nota calculada. Essa justificativa fica visível somente para a hierarquia do gestor e os especialistas de RH que têm acesso ao documento. Então a gente tem um novo flag aqui, deixa eu ver onde é que está esse flag. Isso aqui está na parte de modelo de desempenho. E a gente tem aqui, ó, Require Manager Justification if manual and calculated ratings are different. Então, vamos pensar como é que isso daqui se aplica e isso é interessante. No módulo de performance, a gente tem basicamente 3 formas de obter uma classificação final no processo de avaliação. Primeira forma é a gente fazer as classificações manuais, completamente manuais. Então isso quer dizer que eu posso escolher as classificações ali de 1 a 5. Então, por exemplo, tenho 5 competências, avaliei a 5 com média 5, e eu posso no final colocar média 3, ou o contrário, coloco tudo média, tudo 3, e no final dou uma nota 5 para o colaborador. Então, no modo todo manual, eu posso fazer isso. Uma segunda forma que a gente tem é eu deixo o gestor fazer a classificação de cada item, vou fazer um cálculo, sugerir uma nota para ele e ele pode confirmar aquela nota ou não, que é onde essa melhoria vai se aplicar. E um terceiro modelo é onde eu tenho o que a gente chama de somente calculadas, onde o gestor preenche a avaliação, ou o colaborador, por exemplo, né, mas pensando no gestor, o gerente ele preenche a avaliação a partir das notas que o gerente colocou para cada um dos itens. O HCM vai calcular qual é a classificação final e isso fica travado, ele não consegue mais editar. Então, o que estiver calculado é a nota final do colaborador. Então, nesse caso aqui, essa melhoria vale para os casos em que a gente tem esse modo meio híbrido de cálculo, onde eu tenho a classificação calculada, mas ela serve como uma sugestão. E aí, para que o gestor não deu uma média 3 ali, mas ele vai lá e coloca uma média 5, ele até pode fazer isso, mas ele precisa justificar o porquê que está diferente uma coisa da outra. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque às vezes muitas vezes as empresas acabam bloqueando a avaliação para ser totalmente calculada, exatamente com medo que o gestor faça isso e ninguém vai validar, ninguém vai conseguir conferir isso, esse tipo de justificativa. Quando está habilitado esse recurso, né, se a nota não bater uma com a outra, então aqui ó, a avaliação deu 2 e a calculada deu 4. Se o gestor está ou colocando uma nota inferior ou superior, vai aparecer esse campo aqui para que ele possa justificar. Basicamente, para habilitar, a gente só precisa marcar o flag no modelo, e aí tem algumas considerações.
A justificativa do gestor ela não vai estar disponível para o colaborador. A justificativa ela está disponível para gerentes matriciais que participem da avaliação do colaborador. Ela é visível quando o gerente imprime o documento de desempenho do colaborador na visão do gestor. Ela também fica visível se o usuário está usando a funcionalidade de avaliar como um gerente. E ela não vai ser forçado, então não vai ser obrigatório justificar se a gente vai fazendo uma carga de dados. E aí a gente entra nas mudanças da experiência Redwood para o módulo de Performance Management. Então a gente vai ter algumas páginas que estão mudando. Então a primeira página que está sendo mudada aqui com essa plataforma de experiência da Oracle é a página de check-ins. Toda a parte de criação das reuniões de check-in, elas estão agora no modelo Redwood. A gente tem aqui ainda aquela chave que a gente comentou que ela é padrão para os documentos de desempenho, para a parte de metas e para check-in. Por enquanto, né, os administradores do RH, os especialistas de RH, eles não podem criar ou atualizar os check-ins nessa versão Redwood, se estiver habilitado. Isso virá numa próxima release, mas ainda não é possível que o RH crie isso. Todo check-in que inclua mais de uma nota não vai ser exibido nessa release. Isso vai estar disponível como somente leitura em releases futuras. Então tem aqui algumas considerações. A gente tem aqui uma nova experiência Redwood para solicitação de feedback. Então a gente tem uma nova ação rápida, onde, né, os colaboradores podem solicitar feedback. Tem uma chave, um profile option que a gente precisa habilitar. Por hora, nessa primeira versão, a gente ainda não pode selecionar de uma lista de pares ou de subordinados diretos. E por hora a gente não pode também enviar uma nota de obrigado, de agradecimento a partir, seja do sininho ali de notificações ou a partir de uma notificação que a gente recebe por e-mail. A gente ainda consegue usar a página de feedback para ir lá e comentar, fazer alguma coisa, mas a gente não consegue, via notificação no HCM e via e-mail, ter essa interação de resposta. Os documentos de avaliação estão mudando, assim como check-in e assim como a parte de central de metas. Se a gente habilitou os outros dois, a parte de a experiência Redwood vai estar habilitada aqui também. Aqui a gente tem, né, algumas instruções, por exemplo, para o colaborador. A gente tem a parte de autoavaliação, então, né, uma visão da autoavaliação. A gente tem aqui o botão de ações e a gente tem aqui a visão do autoatendimento do gestor fazendo a avaliação. Né? Então, nesse exemplo aqui, está usando a avaliação de estrelas e as ações também que ficam disponíveis aqui para o gestor enquanto ele está avaliando. A chave é a mesma que a gente usa para a central de metas. Um ponto importante aqui é que no Redwood as metas dentro de um documento de desempenho elas são congeladas quando a tarefa de avaliação ela é concluída e não quando todas as tarefas do documento são concluídas. E isso acontece porque as avaliações e os comentários refletem os atributos da meta naquele momento e não vai refletir alterações que possam acontecer lá na página de metas depois. Outro ponto é que a gente tem alguns atalhos e ações rápidas, né, e também os cards, que só vão estar disponíveis se a gente estiver utilizando a versão Redwood. E por hora as aprovações elas não vão estar disponíveis. Então, na experiência que a gente tem responsiva do módulo de performance, quando o gestor avalia um colaborador, ele pode submeter isso para, por exemplo, o gestor acima dele conferir essa avaliação, né, aprovar essa avaliação. E por hora isso não está disponível ainda na versão Redwood da página de avaliação de desempenho. A tarefa de definição de metas ela não é suportada na versão Redwood, então tem aqui algumas sugestões, né, do que pode ser feito. A parte de feedback do participante, as páginas, né, de feedback do participante, elas vão ser melhoradas com a experiência Redwood em uma release futura, então por hora não está disponível também o feedback do participante na versão Redwood. Isso é importante para quem utiliza avaliação de desempenho 360 graus. As opções de impressão do documento de avaliação de desempenho ainda não vão estar disponíveis nessa release. A impressão ela vai gerar um PDF com todos os conteúdos de avaliação que o usuário pode ver, então a gente ainda não pode escolher o que a gente quer exibir, por exemplo. O campo de comentários ele ainda não conta o número de caracteres que a gente inseriu e a funcionalidade de assistente de escrita que
é uma funcionalidade que tem no módulo para os gestores, ela também não está disponível na versão Redwood, mas a Oracle está planejando o uso da Generative AI para apoiar os gerentes nesse processo de avaliação dos colaboradores. Aqui a gente tem alguns itens que vão ser descontinuados na parte do BI, então que vão ser removidos ali. Então, áreas de assunto que vão ser removidas do BI do Oracle HCM Cloud. Mas por hora chegamos ao fim da release 23D para o pilar de Talent Management do Oracle HCM Cloud, do Oracle Fusion Cloud. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no meu 2.0, clica no botão de gostei, me conta aqui nos comentários se você já utiliza o Oracle HCM Cloud na sua empresa, se você é consultor, me conta aqui qual foi a melhoria nessa versão 23D que mais chamou a sua atenção. E de novo, se você se interessa por assuntos relacionados à tecnologia, a recursos humanos, mas tem também um espírito empreendedor, se inscreve aqui no meu 2.0 porque é sobre isso que eu falo por aqui. Então, por hora é isso e a gente se vê no próximo vídeo.